Bom, João 5, a partir do verso 1 até o verso 16, após o Senhor Jesus curar na Galileia o filho daquele oficial, Jesus estava lá na cidade de Caná da Galileia, o homem sai lá de Cafarnaum, vai lá para receber um milagre, volta, o seu filho está restaurado, grande milagre. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que assim estava há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas ao que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Feche seus olhos, vamos orar. Deus de graça, traz luz ao nosso coração, ilumina, que o teu Espírito Santo ilumine nossa mente, nos desperte diante da tua palavra. Pedimos esta graça nessa noite, que o Senhor possa visitar aqueles que aqui estão presentes, aqueles que nos ouvem, nos acompanham agora à distância. Que o teu Espírito Santo esteja naquele lugar, neste lugar, tocando e produzindo vida para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vivendo à beira de um milagre. Amados, quantos milagres nós vemos hoje em nossos dias? Quantos lugares onde as pessoas têm buscado cura para as mais diversas enfermidades, ao mesmo tempo que nós vemos quanta superstição, quanta busca desenfreada por um milagre, como se valesse tudo, inclusive mudar os próprios valores, em busca de um milagre. Quanto tempo você está à beira do tanque? Esse tanque que não é físico, esse tanque representa a espera, a expectativa, a esperança de que algo aconteça e algo possa mudar a sua sorte, mudar a situação. Quantas pessoas vivem à beira de um milagre? Quantas pessoas estão quase curadas, mas continuam doentes? Também quantas pessoas estão quase salvas, mas totalmente perdidas? Quase lá. Esse homem estava há 38 anos, sofrendo de uma grave enfermidade que o havia paralisado.
Ele estava à beira do milagre, mas o milagre não acontecia. Bom, o texto registra que havia, logo no verso 1 aí, uma festa em Jerusalém, e haviam 3 festas que todo judeu que residia a 30 quilômetros de Jerusalém deveria estar presente. Só situando que Israel tem aproximadamente menos de 200 quilômetros de extensão. Então é um país pequeno. E quando você pega no mapa, quase você não vê Israel. Quando você destaca ali no alto o Mar da Galileia, lá embaixo o Mar Morto, e aquele fiozinho de rio, o Jordão, e para o lado de dentro, entre o grande mar, você vê uma terra, aquilo ali é Israel. É muito pouco, mas grandes coisas ali. Jerusalém está ali embaixo, bem perto do Mar Morto, no finalzinho do Jordão, tem Jericó, e mais adiante está Jerusalém, um lugar mais alto. Todo que morava próximo de Jerusalém, até 30 quilômetros, deveria ir para Israel para as 3 grandes festas: Pentecostes, a Páscoa e a festa dos tabernáculos. Mas esta festa, que Jesus, saindo da Galileia, sobe para Jerusalém, nós não sabemos qual é. Possivelmente não é nenhuma dessas 3. Havia outras festas também que não eram obrigatórias, mas que muitos judeus subiam para Jerusalém. E diz que enquanto eles subiam ali, foi relatado, Jesus subiu para ali, um local onde um milagre aconteceu. Eu tive a oportunidade de ir também nesse lugar há poucos dias, e ainda há a estrutura antiga ainda, os tanques, o lugar mais fundo. Lembro que eu desci numas escadarias, um lugar que quase não dava para passar, e depois que eu desci, eu fui um dos primeiros a chegar lá embaixo. Para voltar foi difícil, muitos degraus, e um lugar muito lúgubre, muito escuro, e foi pavoroso, eu queria sair rápido dali. Bom, ali era um lugar que ficava, naqueles pavilhões, muitos doentes. Era um lugar onde se concentrava naquela época as pessoas enfermas. E havia, nesse lugar, junto a portas, chamada Porta das Ovelhas, Jerusalém, ela tem várias entradas. Hoje, se você for visitar a cidade, tem uma entrada que só entra muçulmano e estrangeiro, que é a Porta de Damasco. Tem do outro lado a Porta de Davi, onde entram os cristãos. Os judeus geralmente entram todos por lá, porque há bairros, pequenos bairros, dentro da cidade velha. E aí há a Porta dos Leões e Porta das Ovelhas, são outras portas. Outras só entra árabes, e uma outra porta que é um lugar muito feio a entrada, inclusive para ir para esse lugar do tanque. Possivelmente também era naquela época. É o lugar talvez mais pobre ali de Jerusalém. Está este lugar, esse tanque, chamado aí no hebraico Betesda, que significa casa de misericórdia. Não é a Santa Casa, tá bom? Mas tinha, eu creio, um certo papel. Havia ali um lugar de cura, ou também chamado de Casa da Oliveira, né, onde tem-se óleo. Ela tinha 5 pórticos, 5 pavilhões, que foram construídos especificamente para abrigar aleijados e enfermos. Resumindo, um hospital, onde nele havia esses tanques, e um tanque mais específico, possivelmente foi neste que eu fui, ou se não foi, era por ali, o mais fundo. Não sabemos se o milagre do mover das águas realmente acontecia, ou se era uma crendice popular, como tem hoje no Brasil, muita crendice popular. As pessoas estão à expectativa de um milagre, porque alguém tocou em certo lugar e todo mundo põe a mão lá.
A gente vai fazendo a peregrinação em Jerusalém, e nos lugares que foi mencionado que Jesus esteve, as pessoas querem pôr a mão, não é isso? Quer tocar na água, tem que ir lá na Aparecida do Norte, tem que fazer lá a peregrinação. Amados, como o brasileiro ele é místico e gosta de patois, não é isso? Tem gente que carrega na carteira alguma coisa, né? Ou trevo de 4 folhas, ou no chaveirinho o pé de coelho, ou outra pessoa. Nós somos supersticiosos quanto ao lugar. Ali foi o lugar que uma cura aconteceu, e aí nós determinamos que aquele lugar é santo e tudo tem que acontecer ali. Então sacralizamos objetos, não é isso? Lugares, olha, se tiver naquele lugar, algo vai acontecer. Então, tudo indica que era uma crendice daquela época. Aquele pavilhão tem uma água corrente que sai debaixo da cidade, é muito fundo, meus irmãos, deve dar aí quase uns 15 metros de profundidade, que vai descendo assim. Então você imagina que esse paralítico, para ele chegar lá embaixo, era quase que impossível, se alguém não o levasse. E para levá-lo para lá, gastaria bastante esforço. Então, quem tinha um pouquinho de saúde, chegava na frente. Aquela região era uma região que antes dos judeus habitar ali, habitavam os jebuseus, um povo pagão, cheio de crendice, cheio de lugar consagrado santo, com vários postes ídolos. Nós lemos agora há pouco o texto de Josué, que Josué está desafiando o povo a abandonar esses deuses que tem um monte santo, que tem um lugar santo, que tem nesse lugar é o lugar bom, onde o Senhor estiver presente, ali é santo, porque Ele é santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, o povo de Deus. Mas vamos lá. Então, tem esse lugar, possivelmente então era uma crendice, porque a água que circulava ali, um movimento de águas, alguém pulava e era curado. Está registrado no texto bíblico. Nós não temos como dizer que era, que não era, temos como inferir, lendo muitos autores sobre essa experiência ali. Eu estive lá, ninguém foi curado no dia, e nenhum anjo moveu águas, mas havia uma expectativa de que aquele lugar fosse um lugar de cura, como há em outros lugares. Lá na Índia, né, há um rio que as pessoas querem banhar nele, é o mesmo rio que se joga cadáver e outras coisas não tão bonitas nem limpas. Bom, diz no versículo 3, que havia neste lugar uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Do verso 3 ao 5 nós vamos ver que essas pessoas têm uma expectativa, é o que está registrado aí, nesses colchetes aí, né, de que algo acontecesse ali, sobrenatural, e aquele que descesse primeiro a água poderia ser curado. Esta era também a expectativa deste homem, que havia 38 anos esperando, né, o milagre. Todas as vezes que havia movimento de águas, alguém pulava. Foi a expectativa aí de algo extraordinário acontecer. Mas ele, desde pequeno, está ali sendo carregado, possivelmente deitado numa maca, porque ele era ou tetraplégico, ou seja, o negócio era a cabeça, mexendo ali, porque ele andava deitado. A situação dele era muito difícil, ele era um aleijado por completo. Diz o texto que Jesus, versículo 6, viu aquele paralítico. Jesus ficou sabendo da situação, possivelmente perguntou para um, para o outro: quanto tempo que ele está aí? Quem é essa pessoa? Diz o texto que Jesus ficou sabendo, e ele tomou a iniciativa
de perguntar-lhe: queres ser curado? A pergunta mais honesta. A resposta tinha que ser própria. É lógico que eu quero. O que eu estou fazendo aqui, não é? Mas não era apenas para tomar conhecimento de queria ou não queria. Jesus queria operar na vida deste homem, como Ele quer operar na minha e na sua vida. O maior milagre que Cristo pode operar em nós não é a restauração de um paralítico, é transformar um coração de pedra num coração capaz de amá-lo e de adorá-lo. Bom, esse homem não tinha como chegar a esse lugar. Como eu falei que eu estive lá, é muito difícil. Uma pessoa normal, para descer tudo aquilo lá, para chegar no último tanque de água, que é onde tinha água, deveria romper várias barreiras. Era impossível esse homem. Mas, na verdade, esse homem nunca precisou do tanque. O que ele precisava era de Jesus. Era de Jesus. Então, Jesus resolve ajudar esse paralítico em 3 fases, que são 3 atitudes de fé. Primeira atitude de fé, Jesus manda ele se levantar. Está aí no verso 8, acompanha comigo. Então lhe disse Jesus: levanta-te. Aquele homem que estivera sempre sobre uma maca, incapaz de permanecer sentado, muito menos em pé, Jesus manda assim, ó, fique de pé, levanta-te. Segundo, Jesus mandou não apenas levantar, mas falou assim: pega a sua maca, pega teu leito, põe debaixo do braço, igual prancha de surf, né? E agora sai andando. Olha, primeiro ato de fé desse homem, ficar de pé. Segundo, pôr o leite debaixo do braço. Terceiro, dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Interessante que Jesus nos chama para uma parceria. Ele opera o milagre, mas nós participamos com a fé, com atitudes que Ele nos chama a tomar. Muita gente quer ver o milagre acontecer, mas não se move. Há uma letargia espiritual. Quer ver o casamento ser transformado, quer ver os filhos mudarem, mas ele está na rede, não sai da rede, não sai da zona de conforto. Quer emagrecer, pedindo um sinal do céu, Deus manda, Deus fala assim: então para de comer, meu filho, senão não tem jeito. Atitude de fé, uma ação, algo que precisa mudar em nossas vidas. Muitos sinais não acontecem por falta de fé. Fé é ação diante da palavra, é agir pela palavra. A palavra foi empenhada e você sai porque a palavra é a palavra poderosa. É Jesus que está dizendo assim: olha, você quer ser curado? Quero. Então levanta, toma teu leito e sai andando. Ele se levanta, toma o leito e anda. Muitos sinais não acontecem por falta de fé. Lá em Mateus, no capítulo 13, verso 58, diz que Jesus não fez muitos milagres naquele lugar por causa da falta de fé. Não é por falta de poder de Jesus, não é por falta do poder de Deus, é por falta de fé das pessoas receberem o milagre. O milagre. Eu lembro a primeira vez que eu vi um paralítico andar. Um milagre desse acontecer. Não foram todos que andaram naquele dia. Eu lembro que era uma conferência que acontecia no estádio do Mineirão, chamado Cristo para Todas as Nações, com um alemão, um evangelista chamado Reinhard Bonk. E foi dado um sinal, um ato de fé. E foi colocado todos os cadeirantes, paraplégicos, tetraplégicos, um grupo ali, um tanque de Betesda, e eu com a minha prancheta ajudando, muito jovem ainda ali, de frente com eles. Eu tive a oportunidade de ver. E na hora que o homem orou, teve gente que jogou a cadeira
Eu não sabia se eu anotava, tirava foto, não tinha celular no dia. O que eu fazia? Glorificava a Deus, mas teve gente que saiu andando, dos quais possivelmente foram alguns dos que eu ajudei a chegar ali, organizar as cadeiras. Um milagre aconteceu, mas teve muita gente que saiu do jeito que foi para ali. É vontade de Deus? Deus é poderoso para fazer, mas Ele coopera conosco, nós cooperamos com Ele. A própria salvação, que é uma obra de Deus, ela tem a nossa participação, a resposta com fé. A Bíblia diz que se com a tua boca, não é com a boca de Deus, é com a tua boca, é você que precisa convocar isso, precisa confessar, é você que precisa invocar o nome do Senhor, é um ato de fé. Então esse homem demonstrou essas 3 atitudes, o milagre foi instantâneo, versículo 9, imediatamente ficou curado, tomou o leito, pôs-se a andar. O milagre aconteceu e ele passa a testemunhar, andar com aquela marca debaixo do braço, onde ele passasse agora, as pessoas dizem assim, não era aquele, como pode andar? Não era carregado, por que ele carrega a maca? Não era ele, o infeliz. Olha o que Deus fez na vida dele. Amados, talvez seja o seu tempo de você carregar a sua maca diante dos homens para testemunhar sobre o que Cristo fez em sua vida. É o sinal de que algo mudou na sua vida. Tem gente que já foi curado, mas não carrega a maca, está ainda deitado na maca. Não entendeu o que Cristo fez, não testemunha do que Cristo fez. Esse homem sai, e diz o texto que aquele dia era sábado. Amados, ali começa uma forte perseguição. O Senhor Jesus, toda vez que ele vai em Jerusalém, é como se ele jogasse gasolina e colocasse fogo, para aquele negócio, perseguição se levantar. Tudo porque ele curou um homem num sábado. Eu creio que era a estratégia do céu. Jesus queria quebrar paradigmas de importâncias. O Deus que pode mudar paradigmas é só Jesus. Quebrar cerimônias, demonstrar quais valores estão acima de tudo. Diz no versículo 10 em diante aí, que os líderes, os judeus, começam a indagar o paralítico sobre o dia, por que curou naquele dia, quem foi essa pessoa. E eles estão mais preocupados com a transgressão da lei cerimonial, de alguém carregar um leito num sábado, de Jesus efetuar uma cura no dia do descanso, do que a aplicação da misericórdia. Preste atenção, minha gente. Tem gente mais preocupada com o regimento interno, da sociedade interna, do que com as pessoas. É legalismo puro, farisaísmo. Anda com a trena na mão, medindo as pessoas. Para entrar na igreja tem que entrar de cabeça baixa, não pode entrar de cabeça. Começa a criar várias doutrinas que não existem nas Escrituras. Coloca um fardo pesado sobre as pessoas. O legalismo é prisão. Amados, a graça nos libertou do legalismo e do farisaísmo. Somos livres em Cristo. Os valores são muito superiores às cerimônias. É por isso que o livro de Levítico foi abolido. Praticamente, cumpriu tudo em Jesus. Você não tem que subir morro de joelho, peregrinação. Não tem lugar santo, você é o lugar santo. Então não adianta santificar o lugar se a sua vida não é pura, é santa. Você é a habitação do Deus vivo e verdadeiro. Ele já operou o maior milagre em sua vida. E o Espírito dele habita em você. Tem tanta gente preocupada com tantos detalhes que esquecem do essencial. É o famoso comeu mosca.
comendo mosca. Jesus, combatendo isso, disse em Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo, e isso é importante fazer, da hortelã, do endro, do cominho, ou seja, até da horta esses homens eram zelosos. Andava com a ficha marcando tudo que faziam. Estou em dia. Mas negligenciais, diz o texto aí, tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são? A justiça, a misericórdia e a fé. Aí Jesus diz assim, olha, vocês deveriam fazer essas coisas. Seja dizimista, seja zeloso com as coisas, mas não substitua isso pela misericórdia. Não seja negligente com as coisas mais essenciais da vida. A justiça. O legalismo leva as pessoas a preocupar sempre preocupar-se com regras, para enquadrar pessoas, para fazer as pessoas infelizes, e as pessoas ficam debaixo de tantas regras que elas não conseguem sair mais, elas não são felizes, elas não são realizadas em Deus. Virou tabuada a vida cristã. Tem que fazer tudo, se não tiver tudo certinho, não tem certo. O que a graça fez então? Onde abundou o pecado, a Bíblia diz que superabundou a graça de Deus. Louvado seja Deus. Amados, eu não consigo pegar o meu caderno e marcar que eu estou tudo verdinho, sabe, dando sinal. Eu tenho muito vermelho ainda. Até Jesus voltar, eu espero que esteja mais verde do que vermelho. Mas graças a Deus que o sangue de Jesus já colocou tudo verde para mim, está tudo marcado. Sempre melhorando. É o que Cristo fez, não o que eu sou capaz de fazer. Não posso colocar um fardo sobre ninguém, o qual eu mesmo não posso carregar. É perigoso quando nós alimentamos o legalismo dentro do corpo de Cristo. Matamos as pessoas. Esses homens não conseguiram ver com gratidão, com alegria, um sinal operado. A alegria daquele homem estava sendo ofuscada, porque as pessoas não conseguiam ver graça na graça, só conseguiam ver a lei cerimonial. Rompeu o sábado, não pode carregar um leito no sábado. Na verdade, nem a lei, se você ler direitinho, eles estavam cumprindo. Eles ataram fardos pesados sobre as pessoas. As pessoas não podiam caminhar nem 1 quilômetro no dia de sábado. O objetivo não era que as pessoas não pudessem caminhar, era que retirasse aquele dia e separasse para o Senhor. Não estava ligado à regra, mas sim ao ato de separar um dia para o descanso e para cultuar a Deus. Mas o verso 14, interessante, olha comigo. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo. Ele disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para não te suceda coisa pior. A cura despertou no paralítico gratidão. Ele foi ao templo para agradecer, para cultuar. Jesus não tratou apenas fisicamente desse homem, mas espiritualmente. Jesus disse assim para ele: olha, fique atento, você foi curado, mas vigia para não te acontecer coisa pior. Possivelmente aquela enfermidade encontrada nesse homem tinha relação com o pecado. Alguma coisa Deus tratou com ele. Poderia ter nascido assim, mas possivelmente ele ficou assim. E Jesus está tratando: olha, se você quiser voltar àquele estado, é só
não tratar da sua vida. Jesus curou esse homem, trouxe gratidão no coração e trouxe um padrão de santidade para ele. Seja diferente. Não é apenas um milagre físico que Jesus queria operar na vida dele. Jesus queria mudar, fazer um milagre moral, mudando a história desse homem. Você pode entrar aqui paralítico e sair andando, mas continuar falando mal das pessoas, com o coração duro, rancoroso, sabe? Não amando Deus sobre todas as coisas. Para que foi curado então? Que propósito? Muito mais do que fisicamente, Jesus quer mudar dentro da gente. O valor do reino de Deus precisa entrar, o fruto do Espírito Santo precisa se manifestar, para que tenhamos uma vida santa diante de Deus. Muito mais. Há muita gente procurando um curandeiro, e de fato alguns chegam lá paralisados e voltam andando. Pior, com o coração duro, cheio de pecado. É melhor entrar paralítico no céu do que andar no inferno todo inteirinho, entendeu aí? É melhor do que ter um olho só e entrar no reino de Deus. O que nos faz tropeçar tem que ser cortado. Jesus quer operar, quer nos dar integridade, mas principalmente integridade moral, espiritual, muito mais. Versículo 15, 16, esse homem testificou que foi Jesus que o curou, e a partir do testemunho dele, a hora que ele contou que foi Jesus, os olhos se viraram daqueles líderes para Jesus, e a perseguição aumentou. Amado, nós vivemos à beira de um milagre. Cada um de nós tem recebido uma palavra para que esse milagre possa acontecer, possa operar, do Jesus que fez, do Jesus que faz, do Jesus que está fazendo. Qual é o milagre que você precisa que ele opere na sua vida hoje? Talvez você esteja à beira do tanque. Eu quero dizer para você que não há poder no tanque, há poder em Jesus. Porque o Jesus que operou no tanque de Betesda, operou nas estradas poeiradas de Israel em vários lugares, e todos os lugares continuam sendo lugares normais, mas Jesus continua sendo santo, continua sendo santo. Muitas vezes nós negligenciamos o encontro transformador com Jesus, queremos apenas as dádivas, não queremos o doador, queremos apenas a cura, não queremos aquele que pode fazer. É a expectativa errada. Do verso 6 ao verso 9, esse texto nos deixa algumas lições importantes, daqueles que vivem à beira de um milagre. Em primeiro lugar, deixamos de viver à beira de um milagre, quando Jesus nos vê. Isso é importante, não importa como você esteja, Jesus precisa ver você. Ele precisa ver a sua situação. Diz o texto, por iniciativa própria, diz que Jesus vê esse homem, está aí no verso 6, deitado, Jesus vendo deitado, Jesus nos vê como estamos, onde estamos, mortos nos delitos e pecados, aprisionados pela vida pecaminosa, pela vida ruim. Ele nos vê, Ele sabe o que se passa em nossa vida, à beira de um milagre, Jesus nos vê. Não sei qual é o seu tanque, mas você pode estar à beira dele. 1 João 4,19 diz assim, diz que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós vamos a Ele porque Ele já veio a nós. Nós chegamos a Jesus porque Ele se chegou a nós. Somos incapazes de ir a Ele se Ele não vir a nós.
Quando é que deixamos ali, saímos à beira do milagre para que isso aconteça? É quando Jesus nos vê, quando Ele entra na nossa história. Quando Ele passando pelo caminho, nós estamos em cima de uma árvore, cheio de pecado, de inquietações na nossa alma, Ele diz assim: desce depressa. Esse é Jesus que opera. Em segundo lugar, deixamos de viver à beira de um milagre quando Jesus nos conhece por misericórdia pura. Diz o versículo 6, a parte B: e sabendo que estava assim há muito tempo. Jesus sabe o que se passa em nossa vida, em nossa história, as nossas lutas, as nossas dores, todas. Jesus sabia que aquele homem estava naquela situação há muito tempo desapontado. Opa, mexeu a água, e um já pulou. Quando ele recebia a notícia, mexia a cabecinha, alguém já tinha pulado na água. Vamos continuar esperando. Romanos 8, 29 diz assim: olha, porquanto aos que de antemão conheceu, a esses que ele conheceu, diz que ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. A esses que ele conhece. Iniciativa divina, misericórdia divina. Deus nos conhece por misericórdia, conhece o nosso quadro, a nossa situação, não importa qual seja ela. E por fim, deixamos de viver à beira de um milagre quando Jesus ordena o milagre. Quando Ele determina, por motivação divina, verso 8 e 9, diz: então disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. Imediatamente. É o Jesus que ordena, e quando Ele diz que vai ser assim, assim será. O Jesus que sabe, é o Jesus que conhece, é o Jesus que vê, é o Jesus que determina como as coisas vão ficar. Que Ele possa te ver nesta noite, que Ele possa conhecer sua história, e que Ele possa ordenar um milagre, em nome de Jesus. Talvez não seja a enfermidade que te incomoda, seja o pecado, seja a angústia de alma. Ele pode operar. Concluo te perguntando: o que precisa ser movido em sua vida hoje? Qual é a água que tem que se mover? O tanque de Betesda não opera milagres. Aquela água não é milagrosa. Mas a água que Cristo dá, esta sim, é Jesus que pode operar. Não importa onde você está, não importa como você está, não importa quanto tempo você está assim. O que importa é se Ele falar: eu quero curar, eu quero operar. Que área você precisa de um milagre? Não seja supersticioso, meu irmão. Não seja pagão. Seja crente. Tenha fé em Jesus. Ele pode mover as águas do seu casamento. Ele pode mover as águas do seu trabalho. Ele pode mover as águas da sua mente perturbada. Ele pode mover as águas da água parada da sua vida, cheia de pecado, sem coragem de tratar, de abrir o coração e de ser curado. Que esta noite seja uma noite onde que Ele visite você e tire você da beira do tanque, no nome de Jesus. Você não precisa do tanque, não precisa do patuá. Tudo que você precisa
aquele carpinteiro pode te dar. Feche seus olhos, enquanto nós cantamos. Fique em espírito de adoração. Deus pode operar na sua vida hoje. Jesus está à beira do tanque para te tirar dele, em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Coloque-se de pé no nome de Jesus. Deus, mas se fechar, você quer receber uma oração, você vem à frente, por favor. Nós vamos orar. Ele é Deus. Venha adorando o Senhor. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Vem à frente, no nome de Jesus, vamos orar juntos. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Você precisa cooperar com aquilo que Deus é poderoso para fazer. Você tem fé que Ele pode operar o que você está buscando? Crê no nome de Jesus? Crê que Jesus é poderoso para fazer isso? Eu vou orar. Ele sabe o que está passando no seu coração. Ele sabe o que você precisa nessa noite. Os demais irmãos, estenda as mãos. Ore pelos irmãos que estão aqui na frente. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo, diz a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, Tu és Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso. A Ti nós nos rendemos nesta noite.
em adoração, em gratidão, em dependência total, completa, irrestrita, Senhor. Não há nada que se possa fazer longe de Ti. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a Tua palavra diz que o Senhor é o médico dos médicos. Agindo o Senhor, ninguém pode resistir. Senhor Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, primeiro pedindo que o Senhor possa colocar fé nos corações aqui, nesse momento, que o Teu Espírito Santo coloque fé no Senhor, confiança total, ou lançar-se diante do Senhor, de que o Senhor pode operar. Segundo, Senhor Jesus, o Senhor que nos conhece e nos vê, pedimos que o Senhor possa manifestar com poder, trazendo restauração, libertação e cura. Que o Senhor possa derramar do Teu sangue precioso aqui, restaurando vidas, perdoando pecados, transformando famílias, casamentos, livrando de traumas, de pesares, de angústias, de dores, curando fisicamente, espiritualmente, ó Deus, trazendo liberdade em Cristo. Que o Teu Espírito Santo possa agir nesse momento, produzindo vida onde há morte, esperança, liberdade, libertação, derramando poder, unção e graça. Ó Senhor Jesus, que o Senhor queira, que o Senhor veja, que o Senhor conheça nesta noite o que se passa em cada vida que tomou um passo de fé e veio à frente, e que o Senhor ordene um milagre, que o Senhor coloque gratidão no coração e coloque testemunho de que o Senhor operou. Não foi o lugar, mas o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor. Amado irmão, que a graça salvadora, graça generosa, liberal do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, amor provado, enviando o seu Filho a morrer por nós na cruz do Calvário, que o seu Santo Espírito da promessa, com a sua comunhão, com a sua unção, aquele que aviva a obra no corpo de Cristo, aquele que opera pelo poder do Filho, repouse sobre nós, o povo de Deus, o povo que aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo, aquele que é digno de toda honra, glória e louvor, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus nesta noite, com gratidão no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Você sai daqui agradecido por aquilo que Ele já operou. Creia, tome seu leito e vá, no nome de Jesus. Creia que Ele já operou. Fé. Amém? Deus te abençoe. Dê pelo menos uns 30 abraços aí. Boa semana para você. Nos encontramos aí nas programações da semana. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ele é Deus, se não quiser. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, só Deus sabe.
fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus.